Bom dia novamente, meu amado irmão. Se você está se situando na rádio agora, nós estamos na história de um santo. E hoje nós vamos falar do nosso querido doutor da igreja, Santo Agostinho. Vamos contar e tentar contar minuciosamente cada passo da vida de Santo Agostinho. E a gente não fala dele simplesmente para enaltecê-lo, para deixá-lo maior do que Deus, como muitas pessoas pensam que os santos são. Mas falamos dos santos para lembrar-nos que Deus deixou eles para nos provar, para nos mostrar que nós podemos sim alcançar a santidade e nós podemos ser como eles foram, nós podemos seguir os passos dele e a exemplos dele, chegar à santidade de ser perfeitamente santo com Cristo. Vamos começar. Primeiramente, como todos os santos, geralmente o nome deles não é o que é denominado daquela forma, mas de Agostinho tem um pouco. O seu nome era Aurélio Augusto, e ele nasceu em Tagaste, em uma cidade no norte da África, que hoje fica na Argélia. E ele nasceu em 13 de novembro do ano de 354. Ele era filho primogênito, primeiro filho dos seus pais, e eles eram de uma família nobre. Eles não eram tão ricos, mas também não eram tão pobres, eles eram nobres. O seu pai era dono de terras, o nome de seu pai era Patrício. Ele era proprietário de umas terras e ele era pagão. Ou seja, ele vivia no mundanismo, ele vivia no mundo, não ligava para a fé, não ligava para Deus, ao contrário de Santa Mônica, ou então Mônica, que era sua esposa, e ela era muito fervorosa, ela era muito santa, desde o seu nascimento até o seu matrimônio. Dentro do seu matrimônio ela era muito santa. E ela se tornou santa, né? Santa Mônica, hoje Santa Mônica, que ela é celebrada um dia antes do dia de celebrar Santo Agostinho. Ela se celebra dia 27 e ele dia 28. E ela sempre buscou educar Santo Agostinho na fé cristã, ensinando a ele os passos de Jesus Cristo, a vida cristã, a vida no catolicismo. Só que ele nunca aceitou, ele sempre recusava. Santo Agostinho era disso, ele puxou muito essa parte de seu pai. E aí eu imagino Santo Agostinho, né, vendo o exemplo de seu pai, então ele pensava, se o meu pai faz tais coisas, por que eu não posso fazer? E era por isso que muitas vezes ele não escutava a sua mãe, ele preferia seguir os exemplos de seu pai. Sobre a infância de Santo Agostinho, Santa Mônica queria que ele fosse cristão, mas ela percebia que não era a hora certa de Santo Agostinho se tornar cristão. Ela tinha medo de que se ela batizasse Santo Agostinho, ele acabasse, digamos que, entre aspas, depravando esse batismo, ou colocando esse batismo por água abaixo, com as atitudes dele, se ele não continuasse seguindo na igreja, que muitas vezes é o que acontece conosco. Nós somos batizados, nós recebemos ali o batismo, o Espírito Santo de Deus, nos tornamos cristãos, abandonamos a vida velha, mas muitas vezes nós voltamos para ela novamente. Então esse era o medo que Santa Mônica tinha de batizar o seu filho muito cedo, no caso o Agostinho. Só que aí ela ficava adiando o seu batismo e aos 12 anos ela deixou que Santo Agostinho fosse enviado para estudar em Madauro, perto de Tagaste, perto da cidade que ele morava. E lá ele estudou literatura, só para enfatizar que Santo Agostinho era muito inteligente. Ele foi estudar literatura e estudar também sobre a fé cristã, mas na verdade, quando ele foi estudar sobre Roma, sobre algumas coisas que acontecia no paganismo, lá ele acabou se tornando mais pagão, para ver como o inimigo tinha muita força sobre a vida de Santo Agostinho. E sobre a juventude dele, com 17 anos, ele foi para Cartago estudar retórica. Para quem não sabe, retórica é uma forma de conversa. Eram formas que os filósofos usavam antigamente para persuadir as pessoas, para que as pessoas aceitassem a ideia deles. Então, Santo Agostinho foi estudar isso. Agora vocês pegam e vê como era que Santo Agostinho era. E, embora ele tenha recebido uma formação cristã de sua mãe, ele passou a seguir uma doutrina maniqueísta, que enxerga o mundo apenas como bem e mal. Ele não vai nada além disso, ele é muito limitado. E ela é como se fosse uma ideia, é uma ideia negada pela igreja, então ele já estava totalmente contra a igreja. E além disso, ele se tornou hedonista, ou seja, seguidor da filosofia, que tem o prazer como fim último das coisas. E até quem estuda sobre os filósofos entende essa ideia. Então ele buscou essa hedonista em buscar o prazer no fim último das coisas. Ele fazia tudo por prazer, o que ele queria fazer ele fazia, o que ele não queria ele não fazia. Era simplesmente isso. E aí 2 anos depois ele passou a viver com uma mulher
uma mulher que ela morava lá em Cartago, e com ela ele passou 13 anos, e ele teve um filho com ela. Sim, Santo Agostinho tinha um filho. E aí, como eu disse, o relacionamento deles durou 13 anos, e durante esse tempo, Santa Mônica já estava fervorosamente rezando pela conversão de seu filho. Desde o dia que Santo Agostinho nasceu, eu tenho certeza que Santa Mônica já rezava por ele, pela conversão dele, pela vida dele, e ainda mais descobrindo que ele vivia todas essas coisas no paganismo. Então aí é que ela aumentava mais as suas orações por Santo Agostinho. E como ele passou por várias doutrinas, ele passou por várias coisas, vários tipos de coisa, como eu disse. Ele era maniqueísta, ele era hedonista, então ele fazia tudo que não presta. Pense em Agostinho hoje, não imagina o que ele foi antes. E ele se tornou um professor de retórica, que eu já expliquei o que era retórica. E ele chegou a abrir uma escola em Roma e conseguiu o posto de professor na corte imperial situada em Milão. Santo Agostinho era pra pouco. Decepcionado com as incoerências do maniqueísmo, aproximou-se do ceticismo. Sua mãe mudou-se para Milão e exerceu certa influência sobre seu comportamento. Ou seja, ela voltou a tentar entrar na cabeça dele de novo, tentar colocar as coisas cristãs na cabeça dele. Só que ele também se decepcionou com o ceticismo, que era o que ele tinha ido atrás. Só para perceber como ele buscava tão fora aquilo que estava dentro dele, como é uma das frases dele também. Ele buscava tão fora de si o Deus que estava dentro dele. Ele procurava as coisas que não o satisfaziam dentro desse ceticismo, dentro dessas outras doutrinas que ele seguia. E aí, depois que ele se decepcionou com o ceticismo, todas essas procuras para ele se achar, né? Ele tinha um vazio muito grande. Então ele, por ser um cara muito estudioso, e ele estudava muito, e ele procurava estudar todas essas seitas, né, que ele passava. Ele queria se encontrar, mas pelo chamado dele, quando ele passava a conhecer, né, isso a profundo, ele acabava não achando nada ali, né? Mas aí ele começa, pelas orações de sua mãe e tudo, ele sempre volta, né? Mas isso é coisa de quem estuda muito, né? Justo. Tem gente que estuda muito e vai procurar até estudos, digamos, de coisas erradas que não existem, né? Ou digamos, alguma fantasia, e acabam se decepcionando mais. Como Santo Agostinho, ele se decepcionou com todas as doutrinas que ele procurava, até que ele conheceu o bispo Ambrósio, hoje Santo Ambrósio, que foi o que foi muito importante, uma peça essencial que o Senhor quis usar para a conversão de Santo Agostinho. A princípio, ele só queria ouvir sobre as coisas que ele tinha para dizer, porque Santo Ambrósio ele também era formado em retórica. E aí, como Santo Agostinho também era formado em retórica, ele queria ouvir alguém falar disso, e ele queria mais aprender com Santo Ambrósio. E aí ele ouvia ele, até que ele começou a ser muito, digamos, muito amigo de Santo Ambrósio. E antes dele se converter, ele se separou, no caso de Santo Agostinho, se separou da sua esposa, que ele tinha passado 13 anos, e ainda se envolveu com outras mulheres. Ou seja, Santo Agostinho também, ele era muito dessa questão de, entre aspas, prostituição. Ele tinha uma mulher, depois ele tinha outra, e outra, e outra, quantos eles quisessem. Quanto ele quisesse. Como eu disse anteriormente, ele só procurava o prazer ao fim de todas as coisas, então ele só procurava satisfazer a si mesmo. E aí ele se separou dessa mulher, só que ele foi se convencendo na verdade de Jesus Cristo a partir de Ambrósio, pelas pregações de Ambrósio, enquanto sua mãe também, ao mesmo tempo, não cessava de orar por ele nem um minuto. Para deixar enfatizado, Santa Ânica rezou 30 anos por Santo Agostinho, sem cessar, com total confiança em Deus, total esperança em Deus, porque Deus não falha, sobre a conversão de Santo Agostinho. Depois dele buscar incessantemente tantas coisas fora dele, fora da verdade de Cristo, e em vários casos amorosos ele procurava a Deus, mas não encontrava, ele não conseguia saciar o vazio que tinha dentro da alma dele. Ele finalmente, depois de todo o orgulho, depois de todo o coração de gelo que ele deixava que prevalecesse dentro do coração dele, ele se abriu, ele se rendeu à mensagem de Jesus Cristo para a vida dele. E ele encontrou em Jesus o que ele não encontrava em nenhuma outra filosofia. E para quem não sabe, Santo Agostinho é muito importante nessa questão da filosofia. Tanto que quem estuda filosofia percebe como ele foi importante para os descobrimentos, para as coisas. Então ele quase se torna um filósofo mesmo, se o nosso Senhor não tivesse voltado esse conhecimento dele para a fé cristã. E aí, quando ele se rendeu à graça de Deus, ele até escreve
no seu livro, As Confissões de Santo Agostinho, ele fala para Nosso Senhor, ele se declara para ele, fala para Nosso Senhor, onde estava eu que não estava em vós? E tem até aquele poema belíssimo de Santo Agostinho, que eu acho que quase todo mundo conhece, que ele diz, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro e eu fora. Então o reconhecimento de Santo Agostinho, naquele momento de os olhos dele terem sido abertos à graça de Deus, de ele enxergar que aquilo que ele procurava em tantas outras coisas, como às vezes a gente procura, em tantos amores, em tantas coisas supérfluas que não nos levam a nada, ele enfim encontra o Cristo e diz a Nosso Senhor que ele procurava dentro que estava fora. E aí enfim ele abre os seus olhos e aí ele começa a seguir a Jesus e aí o filho dele, ele tenta conduzir ele na fé cristã. O nome do filho dele era Adeodato. Adeodato. O filho dele tinha 15 anos. E aí, ele queria formar ele também na fé cristã. Ele queria que ele fosse batizado e tudo. E ele foi batizado numa vigília pascal por Santo Ambrósio. Santo Ambrósio. E a partir de então, ele passou a escrever contra o maniqueísmo. Ou seja, antes Agostinho era a favor. Hoje ele escrevia, no caso, na época que ele vivia, ele escrevia contra aquilo que ele vivia antes. Era como São Paulo, né? Era ele que estudou o maquianismo, né? Então ele tinha uma ligação, né? Digamos, uma influência, né? Pelo maquianismo, né? Devido aos estudos dele, né? Uhum. E como Santo Agostinho ele tinha obras tão importantes, fizeram com que ele se tornasse doutor da igreja tão posteriormente, né? Hoje ele é doutor da igreja, como muitos outros santos. Reconhecido até por outras denominações, né? Justamente. Santo Agostinho ele se dedicava com grande atenção ao seu filho, formando ele na fé, como eu disse, nas ciências humanas, porém, de repente, o seu filho vem a falecer. E aí foi um grande choque para ele, porque ele não imaginava, ele também queria que o seu filho fosse um propagador da fé cristã, fosse alguém que evangelizasse, mas aí ele veio a falecer. Por causa disso, Santo Agostinho decidiu voltar para a sua cidade natal, de onde ele tinha nascido, Tagaste, no caso. E no caminho de volta, aconteceu que a sua mãe também faleceu. Tudo no mesmo período. Tudo no mesmo período. Ele descobre que Santa Mônica, eu ia falar Ana, Santa Ana é mãe de Nossa Senhora, e aí Santa Mônica vem a falecer também. E ele menciona nas suas confissões a maravilha que era para ele, o alimento espiritual que era para ele conversar com a sua mãe sobre Jesus Cristo, porque quando ele descobre a Jesus, quando ele se rende a Jesus, logicamente ele fala para Santa Mônica, ele fala para Mônica tudo o que ele sentiu e eles conversavam sempre através de cartas sobre o amor dele para com Jesus e quanto aquilo alimentava a alma de Santo Agostinho. E aí ele retrata isso nas confissões, o quanto era bom para ele. E ele também retrata a fé e a perseverança que ela tinha, que ele seria convertido. E esses diálogos foram decisivos para a formação de Santo Agostinho quanto a Deus também. Porque, embora ele fosse uma pessoa muito sábia, embora ele soubesse de tantas coisas, é como se a partir do momento que ele se convertesse a Deus, ele não soubesse mais de nada, ele fosse ignorante e estivesse aberto aos outros conhecimentos da graça de Deus. E para ele retrata nas confissões que foram coisas restauradoras para a vida dele. Desprenderam ele de muitas coisas. Depois que ele voltou para a sua cidade natal, ele sepultou sua mãe e ele continuou decidido a ficar lá na sua terra natal, a evangelizar lá. E aí lá ele optou pela vida religiosa, que é um pouco parecido também com a história de Santa Rita de Cássia. E aí ele foi para a vida religiosa e, junto de alguns amigos de fé, deu início a uma comunidade monástica, cujas regras foram escritas por ele mesmo, mas, claro, pela inspiração do Espírito Santo. E aí nasceram várias ordens e congregações religiosas masculinas e femininas, todas seguindo as regras e inspirações augustinianas. Ele se tornou, no caso, o bispo de Hipona, era onde ele estava, percebeu a forte inspiração que Deus tinha colocado dentro da alma de Santo Agostinho. Ele percebeu o quanto ele era ungido, o quanto ele convertia as almas através do seu amor a Cristo. E começou a convidar Agostinho para ir em umas missões com ele, umas pregações. Só que esse bispo já era idoso, enfraquecido, e vendo a sabedoria de Santo Agostinho, o ordenou como sacerdote, e que posteriormente foi aceito com grande alegria pelos fiéis. E depois, em 397, logo após a morte do bispo, né, que tinha dado ele como sacerdote,
O povo, eles amavam Santo Agostinho, então aclamaram ele para ser o novo bispo da cidade, e ele foi bispo, ele se tornou bispo, e ocupou o cargo por 34 anos, para vocês terem uma noção do quanto o povo amava o Deus que havia dentro de Santo Agostinho. Então ele governou, ele ocupou esse cargo durante 34 anos, derramando toda a sua sabedoria nas pregações, nos livros, ele tem muitos livros, na caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda, e ele combateu várias heresias, vários que estavam contra a igreja nesse período, ou estavam contra ele, ao bispado dele. Ele combatia todas essas heresias, tudo que diziam sobre Deus, que não era verdade, ele combatia. Das seitas que ele fazia parte, que hoje ele era contra, naquele período, no caso, ele era contra. Ele se tornou um dos mais importantes teólogos da filosofia da igreja e da filosofia normal também, como eu disse, que se você for estudar filosofia, você encontra Santo Agostinho, você encontra a patrística como fonte de estudo para a história. E aí, depois, posteriormente, ele foi aclamado como doutor da igreja e um dos maiores padres da igreja por causa do seu ministério iluminador. E entre os livros de maior destaque está as Confissões, onde ele relata toda a sua vida, o tempo que ele viveu que não era convertido a Jesus, e também outra obra muito importante dele é a Cidade de Deus. E são todos livros autobiográficos, ou seja, que ele fala dele, que ele fala da vida dele, e que se tornaram muito importantes ao longo dos séculos e até hoje. Santo Agostinho, ele faleceu feliz pela força da igreja de Hipona, mas ao mesmo tempo triste por causa da invasão bárbara em Hipona. Como eu disse para vocês lá antes, quando o Johnny estava falando sobre Constantino, esses bárbaros, eles sempre estavam constantemente querendo destruir os impérios, destruir as cidades, e aí essas invasões chegaram a Hipona, na cidade onde Santo Agostinho estava. E por motivo de grandes perseguições contra os fiéis, porque eles queriam derrubar a Santa Igreja. Eles achavam que derrubando algumas pessoas, eles derrubavam a igreja toda. Eles achavam que matando os papas, eles iriam matar também a igreja, mas isso não acontecia, porque a igreja sempre prevalecia firme. E aí, sua morte ocorreu dia 28 de agosto do ano de 430. E mais tarde, em 725, seus restos mortais foram exumados e translaçados para a cidade de Pavia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro, no Céu de Ouro. A igreja fica perto do local onde ocorreu a sua conversão, né? Então eles ligaram a morte à conversão dele. Por isso que os restos mortais dele ficam ali. E resumidamente, bem resumido, essa é a história de Santo Agostinho. Só antes de encerrar aqui, é interessante a obra de Santo Agostinho, como a Mona Lisa falou para nós, né? Para vocês terem uma noção da importância de Santo Agostinho, ele teve uma vivência próxima demais com São Jerônimo, né? Uhum. São Jerônimo, que foi o tradutor da palavra, né? O que organizou ali o cânon bíblico, né? Na igreja, né? Então eles vieram da mesma época. Então, São Jerônimo dizia que Santo Agostinho era seu filho de idade e seu pai em dignidade, né? Então, para vocês verem a importância desse santo, né? E outro, digamos, fato histórico que nos lembra aqui, Mona Lisa, no dia 30 do mês de setembro do ano 420, quando falece São Jerônimo, né? Ele que estava na idade já avançada, ele tinha cerca de 80 anos, São Jerônimo, e ele, no mesmo dia, em visão aparecida a Santo Agostinho, ele descrevia como era o estado das almas bem-aventuradas no céu. Ou seja, no dia da morte dele, Santo Agostinho teve uma visão, né? Teve essa visão. São Jerônimo, no dia de seu falecimento, São Jerônimo teve essa visão. Vou até procurar aqui para a gente falar da forma certa, né? No mesmo dia, em sua visão, ele aparecia a Santo Agostinho e descrevia como era o estado das almas bem-aventuradas no céu. Ou seja, no dia da morte de São Jerônimo, né? Nesse mesmo dia, em uma visão, ele aparecia a Santo Agostinho, descrevendo como era o estado das almas, né, no céu. Então, São Jerônimo aparecia a Santo Agostinho para falar como era o estado das almas bem-aventuradas no céu, né? Ele teve essa visão, sabe? Então, para falar um pouco da proximidade que Santo Agostinho tinha com São Jerônimo
E como você bem acrescentou, né, da importância que Santo Agostinho tem, né, para a história da igreja e do mundo, né? Ele tem essa importância muito grande, ele é considerado também, até por pessoas que não são católicos, que não são cristãos, ele é estudado, né? É uma das obras dele, que a Mona Lisa falou, Cidade de Deus, para você ver. Todo mundo, quando se fala em Cidade de Deus, lembra logo de filme, né? Daquele filme muito conhecido aqui no Brasil e tudo. Isso ali o autor daquele filme tirou isso da obra de Santo Agostinho. Não falando da história nem da igreja, mas digamos, ele plagiou o nome, né? Podemos dizer assim. E botou Cidade de Deus. Cidade de Deus, na realidade, não é o filme, é uma obra de Santo Agostinho, né? Da qual você que realmente quer saber o que é a Cidade de Deus e o que significa isso foi criado por Santo Agostinho e é uma grande obra dele que nos ensina a viver nesse mundo, tá bom? Não tem nada a ver com aquele filme da Globo, certo? Então, tempo estourado, mas acho que deu para entender muito bem a história de Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho, rogai por nós, Rogai tá bom? por nós. Daqui a pouco